Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à parte 2 da aula Cristianismo e Trabalho, também relacionado ao modo Cosmovisão Cristã. E como nós estamos falando sobre trabalho, eu gostaria de começar essa aula fazendo uma oração, que nós pudéssemos orar para que Deus esteja cuidando dessa área em específico da nossa vida, abrindo portas para aqueles que estão precisando de um emprego, dando sabedoria e visão para aqueles que estão enfrentando dificuldades nos seus empregos, nos seus trabalhos, e para aqueles também que trabalham por conta, que tem uma empresa, que o Senhor possa dar sabedoria, possa dar direção e ajudar a cada um a passar esse momento difícil que a gente tem enfrentado da melhor forma possível. Amém? Senhor Deus, glorioso Pai, Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado aqui mais um dia de vida. O Senhor tem cuidado de nós, Pai, como o bom pastor que é. E nós cremos, Pai, que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, Senhor, em glória. Eu te peço, Senhor, em especial por essa área das nossas vidas, Pai, pelo trabalho. Eu gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, o trabalho de cada um, de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Que o Senhor esteja ali usando as nossas vidas, Senhor, nos nossos ambientes de trabalho, Senhor. Pedir também, Senhor, que o Senhor nos direcione, nos dê sabedoria, Senhor, para passar por esse momento de dificuldade, Senhor, que envolve a pandemia, Senhor. Senhor Jesus, capacita as pessoas que trabalham por conta, Senhor, os empresários, Senhor, derrama sabedoria e entendimento, Senhor, que ali eles possam ter estratégias para saber como superar e enfrentar esse momento, Pai. Meu Deus, derrama provisões, Senhor, abre portas, Senhor. Muitas vezes, pela nossa razão, nós não sabemos como sair de uma situação, Pai, mas o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, Senhor. Por isso que nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo nessas situações em que nós não sabemos como proceder, Senhor, mesmo nessas situações em que muitas vezes nós não enxergamos uma saída, Senhor. Meu Deus, ajuda os irmãos, Pai, se há alguém, Pai, desempregado, que o Senhor possa auxiliar, o Senhor abrir portas, Senhor. Senhor, abre uma oportunidade de trabalho, Senhor, para esta vida, Pai, que precisa, Senhor. Que se há alguém passando por dificuldades financeiras, Pai, meu Deus, derrama das tuas bênçãos, Senhor. Derrama chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Abre as comportas do céu, Senhor. E faz derramar sobre nós, Senhor, a tua prosperidade, Senhor, que é aquela que nos enriquece sem acrescentar dores, Pai, e que também serve para te glorificar e te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, realiza essa grande obra nas nossas vidas e na vida da tua igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado. Amém. Tem um exemplo incrível no Novo Testamento sobre a questão do trabalho. Então, a gente vai ler lá em Lucas 19, do versículo 1 até 10, a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor,
Estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! É emocionante ver que uma pessoa tinha uma certa atitude no trabalho e a presença de Jesus mudou tudo ali. Aqui não tem nada dizendo, olha, Jesus mandou Zaqueu devolver 4 vezes mais o que ele extorquiu, né? A gente sabe aí que, na época, os cobradores de impostos não eram bem vistos, justamente porque tiravam, né, uma parte aí para si, passavam a perna, né, nos outros. Mas Zaqueu, quando Jesus fala com ele, né, Jesus fala, Zaqueu, desça, quero ficar na sua casa, e aí a presença de Jesus transforma o coração de Zaqueu. E o trabalho de Zaqueu, e aí a Bíblia aqui não está falando, ó, Zaqueu deixou de ser cobrador. Não, está dizendo, ó, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes. Então, mostra um coração arrependido, um coração transformado, e que essa transformação teve consequências também no trabalho de Zaqueu. Zaqueu, ele mudou, né? A atitude dele diante do trabalho mudou pela conversão, pela presença de Jesus Cristo na vida dele. E assim a gente deve ser também em nossos trabalhos. O que dá para mudar, né? Na sua atitude, na minha atitude, diante do meu trabalho, sabendo que eu sou cristã, né? O que a luz de Jesus Cristo tem aí de diferente, o que isso agrega, né? E muda a minha atitude, o que isso muda, né? Na minha vida como trabalhadora, né? Como professora e qualquer profissão, né? O que isso muda? Às vezes, né, a gente tem aí uma tendência a seguir o que a maioria está fazendo, mas isso está correto diante da minha cosmovisão cristã? Se não está, como eu posso modificar? Quais serão as minhas atitudes diante disso? O Evangelho, ele transforma tudo em nosso coração, na nossa comunidade e no mundo. E quanto mais a gente reconhece o nosso pecado, mais a gente experimenta da graça de Deus. E uma vida de gratidão pela salvação traz muito mais contentamento. Tem aquela passagem, né, famosa, que está lá em Marcos 12, de 13 a 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. E, chegando eles, disseram-lhe, mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, tem aqui uma imagem, né, da moeda, e a face ali da moeda, esse rosto estampado, e a sua inscrição dizia, né, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto.
Então, Jesus ali responde, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A maioria das vezes a gente associa essa passagem em relação a impostos, né? Então, como a imagem ali era do César, então você dá o imposto, paga o imposto que é do César, que é quem tem a sua face na moeda. Mas quando ele diz, né, dai a Deus o que é de Deus, o que leva impresso a imagem de Deus, né? Se a gente for lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós fomos feitos à imagem de Deus. Dai a Deus o que é de Deus, né? A César o que é de César. A imagem do César estava na moeda, então devolve para o César. Mas aonde que está, né, essa imagem impressa de Deus? Está na gente. Isso é muito profundo, porque todo homem deve dar a sua vida a Deus, uma vez que leva em si mesmo impressa a imagem do Criador. E isso envolve tudo, o nosso trabalho também. Deus nos deu talentos, nos fez competentes para uma determinada área, conforme o nosso chamado, a nossa vocação, e a gente deve entregar também o nosso trabalho a Ele, né? Fazer todas as coisas para Deus, né? Com Deus e para Deus. Tem um conto do Tolkien, Leaf by Nigel, A Folha de Nigel, e nesse conto o pintor ele quer pintar ali a folha mais perfeita, a árvore mais perfeita. E o que acontece é que o tempo vai passando e ele consegue pintar uma folha perfeita, mas ele falece antes de terminar a árvore toda. E para a alegria dele, quando ele chega no céu, aí ele observa que aquela folha era exatamente como ele estava pintando, que aquela árvore era exatamente como ele estava imaginando para a pintura dele. O que isso representa? Muitas vezes a gente se empenha tanto e tenta fazer o trabalho mais perfeito e talvez não veja aí o resultado. Talvez o resultado visível seja pequeno, né? Mas a gente consegue também, através do nosso trabalho, vislumbrar aquilo que Deus tem para nós. E pela fé a gente vai trabalhando, crendo, né? Que é Deus que nos ajuda, é Deus que nos dá sabedoria, né? Para fazermos aí cada um dos nossos trabalhos, mesmo que o nosso trabalho não seja uma super invenção, não seja algo aí para ficar super famoso, né? Sei lá, o rei do futebol, mesmo que não seja algo tão representativo, talvez perante a sociedade, cada pequena etapa, cada folha, né, tem o seu valor nesse trabalho. E o mundo, ele está corrompido pelo pecado, então, às vezes, grandes invenções são utilizadas para coisas, talvez, prejudiciais a outros, e sempre tem esses dois lados. Quando a gente entende bem o enredo, a gente consegue saber aonde está o problema. E tem algumas questões também em relação ao exagero, né? Então,
Tem o versículo lá de Mateus, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração precisa estar em Deus e não no trabalho, né? Então, o equilíbrio é importante. E embora dentro aqui do nosso tempo a gente não vai conseguir tratar tudo, mas se a gente olhar com bastante atenção o Sermão do Monte, há uma porção de orientações ali que servem também para o nosso trabalho, né? Fica aí como lição de casa, como tarefa, ler com atenção e verificar, poxa, dá para eu aplicar isso, né, no meu trabalho? Isso diz respeito também ao meu trabalho? Esse versículo fala comigo sobre as minhas atitudes no trabalho? É uma reflexão aí bastante importante. Ainda falando um pouco sobre esse conto que o escritor Tolkien escreveu, cada um de nós, em algum momento da vida, é um pouco como o personagem principal dessa história, o Nigel. A gente faz planos, nós idealizamos muitas coisas, inclusive em relação à nossa vida profissional, e nem sempre as coisas saem como planejado. Há uma série de contratempos e de situações que fogem ao nosso controle ou que não saem como nós gostaríamos que saíssem, né? Nessa história, além do perfeccionismo do personagem, que tenta fazer cada folha da maneira mais perfeita e detalhista possível, e por isso ele nunca consegue terminar a árvore toda, em alguns momentos, há pessoas do convívio dele, vizinhos, amigos, que precisam de ajuda e ele precisa parar ali o que ele está fazendo, e no final ele nunca consegue terminar. Então, na nossa vida é assim também, há circunstâncias inesperadas em relação ao trabalho, e que a gente precisa, muitas vezes, parar o que a gente está fazendo para priorizar outra coisa, enfim. E faz parte. E é interessante saber também que o escritor escreveu esse conto em um momento em que ele estava passando por dificuldades na sua vida pessoal. Então, de certa forma, essa história diz respeito à própria vida do autor. O Tolkien, ele estava escrevendo há muitos anos já o livro O Senhor dos Anéis. E ele tinha dedicado uma boa parte da vida dele nessa obra. Seria, digamos assim, a síntese de tudo o que ele acreditava e idealizava como escritor. Ele já tinha enfrentado a Primeira Guerra Mundial e quando ele tinha 50 anos, a Segunda Guerra Mundial começa a acontecer. Apesar dele não ter, enfim, se alistado, mas essa situação ela mexeu com ele de uma forma impactou muito a vida dele, de forma que ele parou os trabalhos em relação ao livro, porque ele achava que algo iria acontecer, que ele poderia morrer e que aquela obra que ele estava se dedicando tantos anos, ele não ia conseguir terminar. No final das contas, essa própria história que ele escreveu o ajudou a retomar, no sentido de ter a consciência de que, mesmo que a gente não consiga terminar a árvore toda, vale a pena o que a gente tem feito, né? No sentido de que o nosso trabalho não é em vão, ainda que seja uma folha, ainda que seja apenas uma parte, mas ele tem a sua importância no todo. E a gente pode associar essa situação, né, que foi real, com o que a gente tem vivido, né? Quantos planos a pandemia paralisou? Quantos planejamentos ali vieram abaixo por conta dessa situação que a gente está vivendo, que foge do nosso controle e era algo no qual nós não estávamos preparados para enfrentar. Ainda assim, a gente precisa juntar forças e não deixar o medo nos paralisar, para que a gente continue, dentro do possível, pintando e exercendo o trabalho a qual
o Senhor confiou em nossas mãos, né? Já pensou se o Tolkien, de fato, tivesse desistido? A gente nunca ia ter, por exemplo, em mãos essa obra aí, O Senhor dos Anéis, que é bem famosa, bem conhecida no mundo todo. Então ele conseguiu vencer aquele medo que estava paralisando ele, devido a uma circunstância gravíssima, né, uma guerra, e aos poucos, dentro do possível, retomando os trabalhos e fazendo aquilo que estava em condições de fazer. Em todas as profissões isso não é diferente, né? Por exemplo, se a gente pegar um exemplo fictício de uma pessoa que trabalha com planejamento urbano, por mais talentosa que a pessoa seja, por mais boa vontade que ela tenha, quando ela for iniciar os seus trabalhos nessa área, de fato, ela vai ver que existem vários empecilhos ali para transformar uma cidade em um lugar mais sustentável e que tenha um melhor planejamento, melhores vias, garantir que tenha saneamento em todas as casas, um mínimo de infraestrutura em todos os bairros, dos maiores aos menores. Então, pode ser um trabalho de uma vida e mesmo assim ela não conseguir concretizar tudo o que ela idealizava, planejava, o que não significa que aquele trabalho que ela estava realizando não tinha valor, né? Muito pelo contrário. Então, fica essa inspiração aí para a gente continuar trabalhando, ainda que nem tudo saia como a gente idealiza ou como gostaria, mas tendo a consciência de que aquela folha que a gente está desenhando, ela vai fazer diferença num todo. E que em Deus nós podemos depositar todas as nossas expectativas, né? No final da vida do Nigel, ao se encontrar com Deus, ele recebeu o presente de ver realizado aquilo que ele idealizava, mas que ele não conseguiu concretizar. Mas em Deus, todas as nossas expectativas podem ser supridas. Agora vamos falar um pouco sobre a relação entre trabalho e vocação. Antes da Reforma Protestante, a ideia de vocação estava muito relacionada a atividades religiosas, né? Então se pensava que uma pessoa tinha uma vocação quando ela tinha um chamado ministerial, um chamado para atuar na vida da igreja. Ou seja, sempre estava relacionado a atividades espirituais. Após a Reforma Protestante, tentou-se desfazer essa separação entre sagrado e secular. Então, para os reformadores, em especial para Lutero e Calvino, todos os contextos, todas as realidades da nossa vida são sagradas, né? A família, o trabalho, a atuação em relação às questões públicas. Assim, a ideia de vocação passou a ser mais abrangente e não se limitar apenas às questões espirituais. Então, dessa forma, a gente pode entender vocação, que significa chamado, vem do latim vocare, como o que eu faço com a minha vida que deixa um legado para a próxima geração. Ou seja, a partir daquilo que somos vocacionados a fazer, contribuímos para a construção da nossa sociedade ou do país onde vivemos. Há um texto em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, onde Paulo diz que o cristão é chamado para permanecer na vocação em que foi chamado. Então, aqui, a partir do entendimento dos reformadores, vocação tanto do ponto de vista físico, ou como era chamado naquela época, secular, quanto no segmento espiritual. Ou seja, o cristão
é chamado para ser instrumento de Deus no local onde está. Quando nós vamos ouvir pessoas que estão acostumadas a aconselhar, a fazer esse trabalho aí vocacional, ou seja, de orientar uma pessoa a se encontrar, a encontrar uma atividade em que ela encontre propósito, sentido, a gente vai ouvir que a vocação não é algo que é simplesmente enxertado. Ou seja, ela não é algo que surge assim de um dia para outro. É algo que vai sendo lapidado. O que significa, em poucas palavras, que a gente necessariamente não nasce pronto para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Mas que as situações que nós vamos passando, elas vão nos lapidando e nos preparando para realizar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Na Bíblia a gente poderia olhar para vários exemplos, vários. O próprio exemplo de Moisés, que tem uma situação dramática, onde as crianças do seu povo estão sendo mortas, há uma situação em que ele é salvo, depois ele vai parar num palácio do faraó, tem uma educação egípcia, depois já grande vê um egípcio maltratando alguém do seu povo, ele tem um ato de fúria e precisa fugir. Após ter matado um egípcio, ele precisa fugir e passa 40 anos no deserto, onde ele constitui uma família. Então, são várias situações que ele experimenta, que ele passa, que vão permitir que ele exerça a função para a qual ele foi chamado. Né? E muitas vezes são situações dolorosas, situações onde ele age errado, e há uma consequência, mas mesmo essas situações aí de erro e onde há uma consequência, elas vão forjar e moldar o caráter e a personalidade de Moisés para que ele pudesse realmente ser um libertador do povo de Israel. E quando esse momento chega, essa oportunidade chega, ainda assim, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, ele entende que não está pronto, que ele não tem capacidade, que ele não tem condições para realizar aquilo. A gente pode lembrar da história de José, toda a situação que ele passou, né, de ser vendido como escravo, de trabalhar na casa de Potifar, de ser acusado injustamente de um crime que ele não cometeu, de passar alguns anos na prisão, até ele poder ser usado como instrumento de Deus para livrar o Egito de uma fome, e não apenas o Egito, mas as nações que estavam ali em volta, e em especial o povo de Deus. A gente pode se lembrar também de Neemias, que era o copeiro do rei na Pérsia, e chega a notícia a ele de que Jerusalém está totalmente destruída, que o reino de Judá está em completa decadência, e mesmo ele sendo um copeiro, ele é usado por Deus, e ele tem essa iniciativa de se perguntar o que eu posso fazer. Ele tem essa iniciativa de se disponibilizar a fazer algo em prol do povo de Jerusalém, e com os atributos que ele tinha. Ainda que ele não fosse um político, um governante experiente, ainda que ele não fosse o melhor artesão, o melhor construtor, mas ele se coloca à disposição, e Deus honra a integridade dele, a partir do momento que o rei concede autorização para que ele pudesse ir até Jerusalém, e ele, confiando que a mão de Deus era com ele, também pede ao rei que lhe desse provisões de materiais, que lhe desse cartas para que ele pudesse passar pelas regiões de outros povos e chegar para realizar aquilo que ele via como um propósito, aquilo que ele via como algo que Deus estava colocando na mão dele para fazer. Então, vocação não precisa ser entendida apenas como grandes realizações, mas vocação pode ser entendida como a forma
com que nós respondemos aquilo que Deus nos chama ou coloca em nossas mãos para fazermos. E quando Deus nos chama, sempre em razão de uma necessidade ou de uma realidade específica na qual Ele quer que nós trabalhemos. Seja num contexto físico, digamos assim, como era entendido antigamente, secular ou espiritual. Ainda pensando um pouco sobre o que é vocação, a gente vai chegar à conclusão que não existe vocação sem sacrifício, né? Então, os diferentes contextos e realidades que Deus nos chama a realizar em nossa vida, elas requerem, exigem de nós que esse exercício seja realizado com amor sacrificial, né? A exemplo de Cristo, né? Cristo é a nossa referência. Então, o chamado para a paternidade, para a maternidade, para o ministério eclesiástico, para o trabalho doméstico e o cuidado com os afazeres do lar, para o exercício de uma profissão. Ou seja, todas as dimensões da nossa vida, tudo aquilo que Deus nos chama para atuar, tem as suas dificuldades e tem os seus desafios. E não é diferente do trabalho. Então, quando nós vivenciamos o dia a dia de trabalho, o ambiente do trabalho, a gente precisa ter a consciência de que essa atividade também é uma atividade para a qual Deus nos chamou. E sendo uma atividade para a qual Deus também nos chamou, a ação de Deus nas nossas vidas, ela vai se evidenciar como? Ela vai se evidenciar na interação que nós temos com as outras pessoas e na contribuição individual que nós damos para aquele contexto, né, de trabalho. Ou seja, a contribuição do meu trabalho tem um resultado ali naquele ambiente, tem um resultado naquele contexto, tem uma importância, uma relevância para o objetivo no qual as pessoas que estão ali trabalhando estão reunidas para concretizar. Então, por exemplo, aplicar os valores cristãos em um ambiente de trabalho vai nos ajudar a perceber que o sucesso é resultado do trabalho de várias pessoas, né? Então, o êxito não é atingido apenas pela minha realização individual, mas pelo bom exercício do trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Também, os valores cristãos vão nos ajudar a lidar com as frustrações e os fracassos que são inerentes ao trabalho, como nós vimos, como consequência da queda. Nós somos seres humanos, pecadores, tomamos decisões erradas, há circunstâncias também nos ambientes de trabalho que fogem do nosso controle, que tem influência tanto da região em que a gente está inserido, trabalhos que estão em alta, trabalhos que estão em baixa, e em um mundo cada vez mais globalizado, o bom desempenho de um trabalho ou o bom progresso de uma empresa dependem de situações e realidades, muitas vezes até internacionais. Mas, mesmo nesses momentos em que as coisas não estão dando certo, a gente pode se voltar a Deus e ter um refúgio. Afinal, a nossa vida não está limitada naquilo. A dimensão do trabalho é uma dimensão importante da nossa vida, mas ela não diz ou não nos reduz a apenas ela. Nós temos um Deus que nos ama e que atua em nossas vidas, então nós podemos buscar respostas nele. E nos momentos em que não há uma resposta exata ou uma resposta clara, nós podemos buscar o seu consolo, o seu amor e a sua força para muitas vezes se levantar e jogar a rede ao mar novamente, mesmo tendo trabalhado toda a madrugada, mesmo já tendo feito tudo que aparentemente estava dentro das nossas forças. Mas incluir Deus nessa fórmula, né, que foi uma das coisas que o Asaf falou na aula passada, sobre incluir Deus nos nossos planos, incluir Deus no nosso planejamento estudantil,
A mesma coisa se aplica aqui, incluir Deus no nosso trabalho, nos planos que nós fazemos em relação ao nosso trabalho. Então, em resumo, o trabalho é um meio de ocupação e de sobrevivência. Isso ganha evidência, principalmente após a realidade da queda. Mas nós também podemos atrelar a ele visão de propósito. Para isso, nós precisamos ter em mente o conceito de vocação, que é o que dá sentido ao que nós fazemos. Então, como servir a Deus por meio do meu trabalho? Às vezes, a gente consegue aí melhorar alguma situação, mesmo que isso não vise lucro para você. Eu lembro de um exemplo que ocorreu com o meu pai. Então, de tempo em tempo, eles se reuniam, tinham algumas ideias para melhorar processos, né, da indústria. E aí, numa dessas ideias, surgiu a questão dos motoristas, dos caminhoneiros. O que acontecia? Imagina, o motorista viajou vários dias, chegou na indústria, não está pronto, não dá para carregar o caminhão, ele não pode entrar na empresa, não tinha como administrar pessoas estranhas ali dentro da empresa, então fica do lado de fora, fica lá o caminhão, num espaço reservado para os caminhões, e o motorista fica lá, pensando no nada, não tem o que fazer, né? Então, qual foi a ideia? Que se construísse uma sala próxima à entrada, à portaria, para que os caminhoneiros pudessem ficar ali, né? Com sofás, TV, né? Colocaram também ali algumas revistas, livros disponíveis, enfim, um espaço para carregar um celular, alguma coisa, né? Um computador, se caso eles quisessem acessar para alguma coisa, até que fosse realmente resolvido as questões do processo, para que mesmo o motorista vindo de muito longe, não acontecesse dele ficar lá esperando vários dias para carga. Parece que não, mas uma coisa pequena pode fazer uma grande diferença, né? Então, às vezes a pessoa está prestes a cometer alguma coisa errada e só falta ali uma oportunidade, uma mente vagando, né? E o fato de você colocar ali uma sala disponível para que eles tivessem acesso, né, a conversar entre eles, um espaço mais confortável, enfim, já faz uma grande diferença, né? Isso pode aí mudar um sim e um não, né? E a gente pode aí fazer a diferença, né, no nosso trabalho, não só testemunhando a respeito da presença do Senhor em nossas vidas, mas também fazendo a diferença para a sociedade. Então, se a gente olhar a Bíblia, muitos textos vão contribuir para as nossas atitudes, para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de agir, inclusive no trabalho. Quando nós falamos sobre cristianismo e trabalho, nós poderíamos apresentar diferentes abordagens, até mesmo porque cada profissão tem o seu desafio, cada profissão tem os seus ídolos, tem as suas potencialidades, as suas dificuldades, situações em que é mais fácil cooperar com o reino de Deus, situações que não é tão fácil cooperar com o reino de Deus. Então, para que a gente possa saber como lidar nas mais diferentes situações do nosso trabalho, da nossa atividade profissional, nós precisamos de muita sabedoria. E sabedoria esta para tomar decisões que muitas vezes não há uma regra clara ou bem específica na Bíblia, na palavra de Deus. Então, como agir corretamente ainda nessas situações em que não há necessariamente um direcionamento bem específico sobre o que fazer? Então, nós queremos relembrar à igreja que o Espírito Santo é uma fonte de orientação. E muitas vezes nós desconsideramos ou relativizamos a ação do Espírito Santo na nossa vida e na nossa caminhada. Por exemplo, lá em Efésios,
capítulo 1, nos versículos 17 e 19, o apóstolo Paulo vai escrever que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria e poder. Mas como o Espírito Santo nos dá sabedoria? A resposta é que não é um passe de mágica, é um processo. Isto é, ele nos leva a considerar as situações a qual nós passamos, os conhecimentos que nós recebemos, as experiências que nós acumulamos ao longo da nossa vida, de modo que sejamos influenciados a tomar as melhores decisões, a ter um direcionamento acerca do que mais glorifica a Jesus. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, a atuação do Espírito Santo como Consolador e como aquele que nos faz lembrar o que Jesus tem nos ensinado. No capítulo 16, versículos 13 e 14, também é reforçada essa ideia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nesses dois textos, nós vemos a ação do Espírito Santo como consolador, como aquele que nos guia na verdade e como aquele que glorifica a Jesus. Muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, ou quando as coisas não estão indo bem, não estão dando certo, a gente fica pensando, seria muito mais fácil se Jesus estivesse aqui. Seria muito mais fácil se Jesus estivesse presente. E apesar de nós não sermos os únicos a passarem por essa situação, né, basta lembrar dos discípulos nos momentos ali derradeiros de Jesus, finais, antes da crucificação e após a crucificação, em que eles se sentem desolados, sozinhos, sem perspectiva. Apesar disso, quando nós temos essa atitude, a gente está desconsiderando, né, essas palavras de Jesus, porque ele deixa bem claro a função do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Ele torna Jesus uma realidade viva em nós, né? Então, faz com que a presença de Jesus, o seu caráter, ele atue em nossas vidas de maneira real. E isso é fundamental em todas as áreas da nossa vida, recorrer a essa fonte de orientação. Porque é por meio do Espírito Santo que o nosso caráter é transformado, que nós temos entendimento, passamos a conhecer mais sobre nós mesmos e sobre quem Deus é, aprendemos a ser humilde, porque Ele dá luz e coloca luz também às nossas falhas e aos pontos que nós precisamos melhorar. Ele nos faz ser grato, mesmo nos momentos de adversidade, olhando para aquilo que nós já temos e não só para o que nos falta, e nos dá coragem para viver, para enfrentar as situações, os dilemas. Então, nós precisamos resgatar essa postura de contar com a orientação do Espírito Santo. Por isso, quando nós temos uma dificuldade em qualquer área da nossa vida, e especificamente no trabalho, nós precisamos buscar a ação do Espírito Santo, nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo para que ele nos leve a fazer, a falar, a agir, de modo que Jesus seja glorificado e de que aquela situação ali seja utilizada para edificar vidas. E o Espírito Santo nos dá paz, nos encoraja, abre o nosso entendimento, nos faz enxergar coisas que nós não estávamos conseguindo enxergar sozinhos, de modo que nós possamos fazer a vontade de Deus e aquilo que mais glorifica a Jesus. Nós agradecemos a participação dos irmãos e que o Espírito Santo nos direcione em tudo e esteja conosco também
nos nossos trabalhos. Um ótimo domingo a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo. Um abraço.